E é com o coração inteiro que eu quero convidar vocês que trouxeram a Sagrada Escritura para abrirem comigo a palavra no Evangelho de São João, capítulo 3. Quem não tem a Bíblia aqui vai fazer o compromisso, não é promessa não, é o compromisso de ter no próximo Kairos ou no próximo acampamento que você vier, a sua Sagrada Escritura e uma canetinha para você anotar aquilo que Deus vai mexer no seu coração aqui. Pode ser? Combinados? Fiz questão de pegar uma passagem que para mim tem uma fecundidade muito grande, vou dizer depois que eu pregar, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro de Jesus com Nicodemos está diretamente ligado ao tema do Kairos que nós estamos vivendo, que é um Kairos que fala de amor e liberdade, não é isso? Eu não me recordo agora, livres para amar. E essa passagem nós vamos acompanhar agora. Você que não está com a Bíblia, você vai fechar os olhos e eu gostaria que você imaginasse este encontro de Jesus com Nicodemos. Você que está com a palavra, você vai acompanhar através da leitura. Alguns leem, outros só escutam. Alguns leem e escutam. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer, já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a minha voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com uma salva de palmas, vamos aclamar essa palavra da salvação.
Você sabe que eu sou um menino que já começou a acreditar em Deus desde muito pequeno, né? Eu, graças a Deus, eu nasci numa família que tinha uma mãe, Dona Ana, a minha matriz, eu costumo dizer isso, a Dona Ana é a matriz da minha cidade. Eu sou uma capelinha, mas ela é a matriz. Essa teologia toda que eu estudei, e eu gosto de estudar teologia, vocês sabem disso, eu gosto de contar para vocês que eu estudo, eu gosto de partilhar com vocês o que eu estudo, sou apaixonado pela tradição da igreja, pela riqueza que a igreja nos entrega através da teologia. Mas eu preciso contar para vocês que desde muito pequeno eu comecei a viver o processo de Deus na minha vida sem nenhuma frase teológica sobre mim. A primeira teologia que eu conheci na minha vida foi o amor da minha mãe. Foi o primeiro gesto teológico de Deus na minha direção. Quando eu precisava ser curado, quando eu precisava ser pegado no colo porque tinha medo, quando chegava em casa com os joelhos esfolados, eu já tinha medo de sangue naquela época. Talvez você não saiba disso, mas quando eu preciso fazer um exame de sangue, eu tenho que tomar anestesia geral. De tanta feiura que eu faço. Eu acho que se eu fosse mulher e tivesse aquele negócio que você tem todo mês, Deus já fez a coisa sábia comigo. Mas toda vez que a minha mãe precisava me recolher no leito do seu colo, por causa das minhas fragilidades humanas, e eu sempre fui um menino muito medroso, sempre fui um menino com a sensibilidade muito à flor da pele, eu chorava muito fácil. Às vezes eu estava vendo um comercial de margarina, eu ficava emocionado com aquela carinha que tinha na margarina, você lembra? Que de repente você estava abrindo o pó de margarina e ela sorria para quem estava abrindo, aquilo me emocionava. Sempre fui um menino muito sensível, a vida me atingia demais, eu sou assim até hoje. E a minha mãe precisava administrar aquela coisa que estava ali, que atendia pelo nome de Fábio. Então, o primeiro gesto teológico, a primeira grande teoria, o primeiro grande conhecimento que eu tive de Deus, me veio pelo olhar atento da minha mãe. Foi naquela oportunidade de ser gente, de ter o direito de ser gente, de amar, de ser eu. Graças a Deus eu cresci num lar em que nunca me foi pedido para ser aquilo que eu não era. Está com vontade de chorar? Chora. Está sentindo medo? Tenha. Está precisando de um empurrão? Vamos lá. Eu nasci acostumado com Deus. Eu nasci acostumado com essa certeza de que Deus me ama. Quando muito cedo eu ouvi isso da minha mãe. Quando muito cedo eu tive a oportunidade de escutar essa verdade teológica, assim como a sarça ardeu diante dos olhos de Moisés, para lhe ensinar uma verdade de fé, Deus me deu a graça de ver o amor de uma mulher ardendo diante de mim, se renovando constantemente, sem nunca terminar. E essa mulher me falava de Deus. E essa mulher me acostumou com Deus. Me fez tê-lo presente na minha vida de maneira ordinária. Deus nunca entrou na minha vida de maneira extraordinária. Esse testemunho eu não posso dar para vocês. Deus costurou os meus dias, assim como a mulher costura o seu tecido, assim como a mulher faz a sua colcha para dar sentido aos retalhos. Deus foi costurado em mim de maneira natural. E eu me acostumei em acreditar no amor de Deus, eu me acostumei que ser gente é ser de Deus,
que o lugar onde Deus prefere agir é na nossa humanidade e que o maior milagre que nós podemos receber dele é o processo de ser um homem novo todos os dias pela força da sua palavra, pela força do seu amor. Se um dia vocês ficarem sabendo que eu estou muito doente, precisando de uma cura, vocês podem ficar tranquilos. A minha fé não passará por essa necessidade. Porque uma cura muito maior eu tenho vivido desde que eu sou gente. Eu nunca vou pedir a Deus que arranque de mim qualquer que seja a enfermidade que um dia visitar a minha vida. Não me sinto nesse direito. O que eu sei sobre ele não depende desse milagre. O Deus diante do qual eu me ajoelho não precisa me curar de nenhuma enfermidade, basta Ele me curar de ser gente todos os dias, e assim como Ele tem feito. Isso para mim é o suficiente. Minha fé não fica abalada quando vê as tragédias do mundo, não. Eu não fico pensando que Deus fugiu, eu não fico querendo que Deus me dê respostas por causa do acidente que eu vi, por causa da tragédia que aconteceu, porque desde muito pequeno eu entendi que o processo humano é liberdade e que as coisas acontecem à medida em que nós construímos os fatos, que as grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Eu aprendi em casa. Mas aí agora eu chego ao texto. Mas um belo dia, eu estava na aula de religião, que aquela época ainda tinha, eu acho que hoje não tem mais, né? Tem? Tem? Acho que não. Tem? Vocês entram num acordo que uns falam, tem, outros não. Tá bom. Eu estava lá com a minha saudosa professora na 5ª série, lá em Formiga, no Polivalente. Eu estudava lá no colégio Polivalente. A minha professora chamava Regina Passos, já até faleceu. E na primeira aula de religião que nós tivemos, naquele início de 5ª série, a professora Regina pegou esse texto de Nicodemos. E eu não conhecia esse texto. Ou se conhecia, não estava suficientemente marcado por ele, sabe? Não estava suficientemente registrado dentro de mim aquela informação. E quando aquela mulher começou a nos explicar o significado do nascer de novo, gente, eu fui tomado por uma emoção tão grande, muito maior que a da propaganda da margarina. Eu fui tomado por uma emoção tão grande, como se Deus naquele momento estivesse me dando uma convicção que estava costurada aos primeiros ensinamentos que a minha mãe havia me dado. E aquela professora muito sábia começava a nos dar explicações simples, teológicas, a respeito do significado de nascer de novo. Ela falava da necessidade que todo ser humano tem de se reinventar à luz de Deus, de você dar um significado novo para você, todos os dias. Ela esmiuçou aquele evangelho de maneira simples para mim, para os meus colegas, e eu fiquei tão impactado, que quando terminou a aula, eu voltei para casa, e eu tenho consciência, ontem ainda, quando eu pegava esse texto para refleti-lo, eu tenho consciência e posso testemunhar para vocês, que aquele momento, aquela aula de religião, naquela tarde, lá no colégio Polivalente em Formiga,
foi um ponto-chave para o homem que está aqui hoje. Foi um momento decisivo. Esse Jesus não era brincadeira não, gente. A sabedoria de Jesus, o conhecimento que essa criatura tinha da condição humana, que maneira revolucionária de propor a religião. Ele encontra esse homem que é um príncipe dos judeus, olha o nome, príncipe dos judeus. Lembra até daqueles filmes do Antigo Testamento que a gente via, né? Que tinha aquela voz: Nicodemos, o príncipe dos judeus. Aliás, quando eu era pequeno, eu achava que na Bíblia todo mundo falava com essa voz: mulher. Não tem a voz normal igual a nossa. Mas estava lá o príncipe dos judeus. E aí entra Jesus nessa história. Olha que detalhe interessante, você que tem a Sagrada Escritura. Que hora que Nicodemos foi atrás de Jesus? De noite. Por quê? Por que Jesus saiu, por que Nicodemos saiu na calada da noite para ir conhecer Jesus? Tinha vergonha de ser ele um homem crescido dentro do judaísmo, um homem de teologia, não é? Um príncipe dos judeus. Sair para ir encontrar um nazareno sem teologia, um homem que era recriminado, abominado pelas autoridades religiosas e políticas do seu tempo. O que as autoridades religiosas pensavam sobre Jesus? Esse é um bobão, fica falando essas bobagens e o povo vai atrás. Nós vamos ter que sancionar esse homem mais cedo ou mais tarde, vamos ter que mandar ele ficar calado, porque ele está falando muita asneira. Dentre as muitas asneiras que ele diz, ele fala que é filho de Deus, que é o Salvador. Aí fica imaginando os amigos de Nicodemos: o que, Nicodemos? Ele falou isso? Aí vocês imaginam as vozes de todo mundo ficando indignado, igual a gente quando recebe uma notícia que você não acredita muito, né? O quê? É igual quando morre, né? Aliás, gente, eu estou doido para escrever um livro só sobre velórios. O velório é um lugar fantástico. É impressionante como eu me divirto. Até no velório do meu pai eu me diverti. Brincadeira. Como eu aprendo nos velórios. A gente esquece um pouco as amarras que a gente tem. A gente fica meio ator, meio atriz. O teatro é uma interpretação. Quando você vai para um velório, você vê todo tipo de personagem. E um deles é esse que recebe a notícia. Você ficou sabendo que a comadre Sãozinha morreu? Aí a pessoa: não, tá doida? Encontrei com ela ontem. Como se o fato de ter encontrado com ela ontem não desse direito à comadre Sãozinha de morrer hoje. Aí começa a indagação: não, você está enganada. Ela parecia tão bem. Como se o fato da dona Conçãozinha, da comadre Sãozinha, agora eu já mudei o nome da véia, o fato dela estar tão bem hoje, ontem, não dê a ela o direito de morrer hoje. Quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente comenta. Era o que eles faziam com Jesus, minha gente. Por isso a fama de Jesus foi se esparramando, porque ele era polêmico. Ele promovia uma revolução na vida das pessoas. Ele olhava para os miseráveis e dizia que eles eram especiais aos olhos de Deus. Ele olhava para aquele mais pequenininho lá no meio do povo e queria conversar com ele.
e queria estar com ele. Ele almoçava com os pecadores, ele jantava com os pecadores, ele andava com os pecadores, porque ele estava trazendo a proposta que neste momento ele fala de maneira tão elaborada a um homem que conhecia teologia. Jesus não podia falar com Nicodemos de maneira simples. Nicodemos não entenderia a mensagem simples de Jesus, por isso ele era sábio. Com o povo ele falava com simplicidade. Ele fazia de tudo para colocar no coração do povo a melhor compreensão a respeito de Deus. Ele multiplicava os pães, ele fazia o milagre, ele curava o doente, ele animava o desanimado. E com medo de ser visto pelos sábios, pelos teólogos, pelos entendidos da lei, Nicodemos vai de madrugada, para que ninguém soubesse daquela visita. E aí Jesus faz para ele uma proposta. Primeiro, a curiosidade de Nicodemos. Uma curiosidade que já estava tocada pela verdade. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja bem que Nicodemos já tem uma informação preciosa sobre Jesus. E embora ele tivesse medo de reconhecer para os seus colegas de teologia, ele já estava certo que Jesus era um homem diferente, que Jesus levava Deus no seu coração. O que eu posso fazer? Pergunta Nicodemos. E Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Mas como é que pode nascer alguém que já está velho? Terei eu que entrar no ventre da minha mãe para sair de novo? E aí Jesus dá um banho de conhecimento teológico. Ô meu amigo, o conhecimento da lei, Jesus não disse isso, mas entre linhas está aqui. O conhecimento que você tem da lei está muito terreno. Eu estou te dando um exemplo terreno para que você tenha condições de entender a linguagem divina. Eu vou usar de uma linguagem terrena: necessário vos é nascer de novo. Mas eu não estou falando de maneira que você venha a entender as palavras assim como elas estão escritas. Esse é um desafio. Você ultrapassar o muro das palavras é igual quando você escuta de alguém: eu amo você. Essa palavra, essa pequena frase, o que isso diz? Oh meu Deus do céu, se ela é verdadeira, ela diz muito mais do que isso. Concorda comigo? Atrás do eu amo você significa: eu passo uma noite no hospital com você se for preciso, eu passo 2, passo 3, eu limpo sua sujeira, sou capaz de tolerar seus emburrecimentos, sou capaz de entender o seu cansaço, sou capaz de lhe deixar sossegado na hora que eu acho que você precisa de sossego. Eu amo você é uma frase que esconde uma dinâmica de vida. Quando você escuta essa frase, se ela é verdadeira, você sabe que você está tendo uma garantia humana de que você não está só. Você vai além das palavras, você ultrapassa o significado daquilo que está sendo dito, e você mergulha no mistério que aquela palavra não pode revelar. Isso é maravilhoso, minha gente. As palavras possuem um mistério
que tem que ter a vida inteira para a gente entender, para a gente compreender.